Bom dia, Ubatuba, 9 de julho. Estamos aqui no Largo do Porto. Largo do Porto, em frente ao prédio do Casarão do Porto ou Sobradão do Porto. Nesse local, gente, nós tínhamos o Porto de Ubatuba, né? Porto de Ubatuba. Então, o que acontecia? No século XIX, os navios que chegavam para buscar o café, eles paravam aqui em frente à prainha e canoas transportavam passageiros, levavam mercadorias. Aqui nós tínhamos uma praia. Então, essa era a entrada de Ubatuba na época. Nós não tínhamos estradas, né? Apenas a trilha de tropas de mula que desciam de Taubaté e São Luís do Paraitinga. Então, o que acontecia? Nesse local as mercadorias chegavam e saíam de Ubatuba. Esse local recebe o nome de Praça Anchieta por causa da comemoração aqui do 4º centenário, né, da Paz de Peruígue. Prefeito Wilson Abirachete foi prefeito de 60 a 63, governador Adhemar de Barros, governador por várias vezes do estado de São Paulo, primeira vez como interventor, colocado por Getúlio Vargas, e depois eleito. Criou um partido, o PSP. Então, essa praça recebe o nome de Praça Anchieta, mas já foi 15 de novembro e Largo do Café. Então, na verdade, a entrada de Ubatuba era aqui, né, no século XIX. E aqui nós temos o Sobradão do Porto, né? Prédio construído em 1846, ali com os abacaxis, símbolo de poder no tempo do Império, de prestígio. Aqui em cima, gente, vocês estão vendo que tem 6 locais. Por que tinha 6 locais aqui? Pedestal, né? Nesse local existiam 4 estátuas representando as estações do ano e 2 taças que representavam, elas vieram de Portugal, na verdade, cidade do Porto, eram 2 taças de cerâmica. Nos anos 80 elas desapareceram do local. Esse prédio recentemente passou por uma restauração no governo Maurício, que foi pedido pelo governo Maurício em 2014. A restauração começou em 2016, foi até 2017 no governo Sato. Essa restauração, ela restaurou janelas, o telhado, e agora, novamente, o prédio está fechado. Parece que a coisa mais grave agora é estrutural. Agora é estrutura, né? Por isso que o prédio está fechado. Aqui, depois do término da época do café, um húngaro, em 1926, fez um hotel chamado Hotel Budapeste. E depois o prédio foi comprado pelo Félix Guizar, o empresário taubatiano, presidente da CTI, Companhia Taubaté Industrial. Inclusive o Félix Guizar, ele tinha uma colônia de férias construída aqui atrás, na rua Baltazar Fortes, na época chamada Rua Rio Grande. Depois a prefeitura comprou o prédio, ele foi tombado, né, em 59 pelo patrimônio histórico, e a prefeitura em 81 adquiriu o prédio no governo Rodrigues. Como vocês podem ver, geralmente em Paraty é muito comum, né, esses prédios que embaixo era uma casa comercial e em cima residencial, né? Isso é muito comum em Paraty, né? Então, um prédio típico da época do café. Aliás, o último que deve ser preservado, né, é a história de Ubatuba que está aqui. E esse canhão, gente, hoje é dia 9 de julho, né? Revolução de 1932, Revolução Constitucionalista. Uma das histórias do Brasil muito curiosa. Na verdade, Getúlio Vargas tomou o poder em 1930, estava governando o Brasil sem Constituição, sem Câmara de Vereadores, como um ditador. Por incrível que pareça, Getúlio é amado tanto pela direita como pela esquerda, mas os seus governos, 10 mil pessoas desapareceram, né?
um cruel assassino exaltado pela história do Brasil. Mas, gente, o que tem a ver esse canhão aqui? Em 32, a elite paulistana, que havia perdido o poder, a elite do café, que estava em decadência, mais estudantes, organizaram um movimento contra a ditadura de Vargas, pela saída de Getúlio Vargas. Ocorreu a morte de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, no dia 9 de julho. E aí começou a revolução para derrubar o Getúlio Vargas. Só que São Paulo ficou isolada, não recebeu nenhum apoio, né? E 3 meses depois foi derrotada. E aí, na época, o prefeito da cidade, que foi prefeito 4 vezes, capitão Deolindo, depois foi nomeado pelo Getúlio 4 vezes, era a época dos coronéis, né? O que acontece? O prefeito Deolindo chama a população, pega esse canhão aqui do século XIX, né? E contrata lá, chama um fogueteiro, Zé Mapiá, para mostrar que a população de Ubatuba estava tranquila, as forças federais não iriam ameaçar Ubatuba. Bom, encheram de pólvora, deram um tiro, a bala de canhão andou meio metro, né, e caiu aqui. Ou seja, Ubatuba não estava bem protegida. Tropas federais desembarcaram no Puruba e tropas do estado de São Paulo, revolucionárias, estavam na Cruz de Ferro. Guerra mesmo não aconteceu. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe. Ajude a preservar a história de Ubatuba antes que o prédio caia.